Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O planeta está de olho no Rio de Janeiro. O primeiro dia do G20 reúne líderes das maiores economias do mundo. A polícia de São Paulo faz uma operação contra o contrabando e a pirataria. A ambulância do SAMU é furtada enquanto o enfermeiro preparava a maca para receber um paciente. E ainda, condomínios do litoral de Sergipe assinam um acordo para adaptar a iluminação de postes e áreas de lazer. A medida protege o momento da desova das tartarugas marinhas. Segunda-feira, dia 18 de novembro, agora no Brasil TV. $26.000 agentes fazem a segurança durante o G20. No Rio de Janeiro, são 9 órgãos diferentes envolvidos. O aeroporto Santos Dumont está fechado. Existe um monitoramento rígido do espaço aéreo, além das interdições no trânsito e pontos de bloqueio nas áreas do evento. O Brasil está na presidência rotativa desde dezembro de 2023 e vai passar para a África do Sul. Quem está no comando define a agenda e quais temas vão ser debatidos. E aí os países do G20 traçam os caminhos para lidar com esses desafios globais. Pela primeira vez na história, o Brasil está na presidência do Grupo dos 20. E por isso é o anfitrião do encontro de cúpula de chefes de Estado e de governo, que representa o encerramento de um ano inteiro de trabalho e negociações. O G20 reúne as 19 principais economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, que desde o ano passado começou a fazer parte. Nesses próximos 2 dias, alguns dos principais líderes do planeta estarão reunidos aqui no Museu de Arte Moderna do Rio. O G20 é um fórum de cooperação econômica internacional, mas num mundo em guerra e com desafios como segurança alimentar e mudanças do clima, questões sociais e geopolíticas estão cada vez mais presentes na pauta de prioridades. A professora de Relações Internacionais da PUC do Rio diz que tudo está conectado. Não dá para falar, por exemplo, da guerra da Ucrânia sem falar das consequências, sobretudo para as populações mais vulnerabilizadas, em termos de segurança alimentar, de segurança energética, de segurança sanitária. Não dá para a gente falar do conflito do Oriente Médio sem levar em consideração também a questão da fome como arma de guerra. Então, essas questões, elas estão intimamente conectadas. A agenda de segurança e a agenda de desenvolvimento. O G20 foi criado em 1999 em resposta às sucessivas crises financeiras mundiais. Os ministros da economia e presidentes dos bancos centrais sempre tiveram protagonismo. São eles que lideram a trilha de finanças e tratam os temas da economia global. A outra frente de ação do G20 é a trilha dos Sherpas, representantes pessoais dos líderes. O termo Sherpa teve inspiração nos guias tibetanos que levam alpinistas até o cume das montanhas do Himalaia. No G20, eles guiam as propostas de diferentes grupos até os chefes de Estado e de governo. São 15 grupos de trabalho e forças-tarefas que se debruçam sobre assuntos como desenvolvimento, economia digital e sustentabilidade. O Sherpa brasileiro é o embaixador Maurício Lírio. Nós, Sherpas, ajudamos os presidentes a chegarem a um acordo sobre justamente a mensagem que querem dar sobre esses temas. Esses guias do G20 também recebem as recomendações dos chamados grupos de engajamento, com representantes da sociedade. O G20 trabalha em cooperação tripla entre a presidência atual, a anterior e a do ano seguinte. No caso, Brasil, Índia e África do Sul, que assume no dia 30 deste mês. 3 países do sul global, com interesses e lutas semelhantes. A declaração final do G20 não tem valor de lei, não é decreto ou obrigação. É um documento com intenções e ideais para o futuro. Representam um consenso, e, obviamente, ela impõe constrangimento sobre aqueles que não a seguem. A intenção é que seja um texto consensual,
ou seja, envolvendo todos, é muito mais do que uma declaração, é a criação de uma estrutura que permite tirar pessoas da condição de pobreza e de fome. Como você viu na reportagem, a cúpula vai até amanhã. Os líderes fazem as últimas discussões para aprovar os acordos negociados ao longo do ano. Os olhos do mundo estão aqui. Essa manhã, as câmeras transmitiram a chegada das comitivas ao Museu de Arte Moderna. Um a um, chefes de Estado e representantes das 19 nações mais ricas do mundo, União Europeia e União Africana, passaram pelo tapete vermelho e foram recebidos pelo presidente Lula. A cerimônia de abertura da cúpula do G20 marcou o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Uma ideia brasileira que o mundo abraçou. A aliança já tem 147 membros fundadores, incluindo 81 países, a União Africana, União Europeia, além de organizações internacionais, financeiras e filantrópicas. A iniciativa tem como objetivo acelerar os esforços globais para erradicar a fome e a pobreza, com declarações de compromissos. Entre elas, a intenção de alcançar mais de 500 milhões de pessoas em programas de transferência de renda até 2030 e arrecadar doações. Com a aliança, faremos muito mais. Aqueles que sempre foram invisíveis estarão ao centro da agenda internacional. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito obrigado. As reuniões acontecem num espaço de 130 metros livre de colunas. A mesa principal, de 20 metros por 7, tem 58 lugares. O Brasil ocupa o centro da mesa, tendo de um lado a Índia e do outro a África do Sul. Os outros países membros, os países convidados e algumas organizações internacionais ocupam os outros lugares. Em torno dessa mesa principal, há outras duas para acomodar muitos assessores envolvidos. A cúpula do G20 é a conclusão dos trabalhos conduzidos pelo Brasil na presidência rotativa do grupo. O momento em que chefes de Estado e de governo aprovam os compromissos negociados ao longo do ano e apontam caminhos para lidar com os desafios globais. A cobertura completa do primeiro dia do encontro de líderes no G20 você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional. E olha, a presença das comitivas do G20 chamou a atenção de cariocas e turistas. Muita gente foi para a porta dos hotéis para tentar ver algum representante de outro país ou, quem sabe, garantir uma foto internacional. Olhares curiosos na mesma direção para a recepção de um visitante ilustre, o presidente dos Estados Unidos. A movimentação em frente ao hotel em que Joe Biden está hospedado, em Copacabana, foi grande ao longo de toda a manhã. Quero ver o Biden, quero ver, com certeza. Eu acho que vai ser, porque ele vai sair daquele lado, né? Então eu tô aqui, né? Que eu gosto bastante dele, né? Biden saiu do hotel de forma discreta, entrou num carro estacionado atrás dessa cortina branca e seguiu com a comitiva em direção ao Museu de Arte Moderna, onde acontece a reunião de cúpula do G20. Lucas não conseguiu tirar nenhuma foto. Pô, eles são muito parecidos, porque ele é tudo branco, cabelo muito branco, então não dá pra ver quase nada. 1 hora esperando, a gente queria pelo menos ver a carinha dele, né? Mas não dá pra ver nada. Se Biden não quis aparecer, teve outro presidente que aproveitou as primeiras horas na cidade para conhecer um pouco do Rio. Emmanuel Macron, da França, foi recepcionado ontem pelo público na chegada ao hotel. Deu até um tchauzinho para a galera. Mais tarde, ele passeou pela orla de Copacabana acompanhado da esposa, Brigitte Macron, e tirou foto com banhistas.
Grande parte das comitivas do G20 está hospedada em hotéis da zona sul da cidade. Por isso, a movimentação de turistas também é maior nessa região. Além da curiosidade para ver os representantes de outros países, muita gente aproveitou o dia de sol, claro, para curtir a praia. A gente tem que aproveitar, né? Estamos passeando, conhecendo a cidade, mas está bem quente hoje. Ou seja, está do jeito que o turista gosta, né? Graças a Deus, porque é a terceira vez que eu estou vindo, as duas primeiras foi só chuva. E agora já queimei até a alma já. A polícia de São Paulo prendeu 12 pessoas em flagrante por pirataria de conteúdo pago durante operação no centro da capital paulista. Foi uma operação rápida. Começou às 10 da manhã e 1 hora depois a Polícia Civil já tinha cumprido mandados de busca e apreensão em 3 endereços. Um em Barueri, na região metropolitana, e 12 na Rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. 30 agentes participaram da operação e apreenderam 565 equipamentos conhecidos como TV Box, que pirateia o sinal de TV por assinatura e conteúdo do streaming. 12 pessoas foram presas em flagrante. Elas podem sair depois de pagar fiança. Vender equipamentos ilegais que sintonizam TVs por assinatura sem autorização é crime de violação de direitos autorais, previsto no Código Penal brasileiro. E quem usa esses equipamentos se expõe a golpes que são aplicados pela internet. O próprio aparelho, ele está levando para casa dele um malware aí, ou algum vírus que acaba entrando dentro dos computadores e alguns aparelhos deles, então eletrônicos, a fim de ser retirado alguns conteúdos e pode isso ocasionar crimes maiores e mais complexos. Ao contratar o serviço de conteúdo pago, a Agência Nacional de Telecomunicações orienta o consumidor a verificar se o equipamento possui a marca da Anatel com o número do certificado de homologação correspondente ao modelo do produto. Outra dica, desconfie de quem oferece uma grande quantidade de canais, jogos ao vivo e outros programas. Esse é um grande indicativo de que o aparelho é um TV Box irregular. Quem compra isso acaba fomentando toda uma cadeia criminológica, toda uma cadeia criminal, que acaba redundando aí em uma série de outros fatores e série de outros crimes, até mais graves propriamente do que violação de direito autoral. O corpo de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como Apóstolo Rina, foi liberado hoje de manhã do Instituto Médico Legal de Campinas, no interior de São Paulo. Ele morreu ontem à tarde num acidente de moto na rodovia Dom Pedro I. Durante a manhã, as portas da sede da igreja Bola de Neve, na Lapa, na Zona Oeste, ficaram fechadas. Um sinal de luto pela perda do principal líder religioso. Rinaldo Pereira Seixas, ou Apóstolo Rina, como era conhecido, tinha 52 anos. Ele fundou a igreja Bola de Neve em 1999, aqui na capital. De lá para cá, a igreja cresceu e expandiu. Hoje tem 560 unidades espalhadas por 34 países. Por volta das 4 da tarde de ontem, Rina sofreu um acidente de moto na rodovia Dom Pedro I, altura do quilômetro 131, em Campinas. Essas imagens foram feitas pela concessionária que administra o trecho, cerca de 30 minutos depois do acidente. Rina foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, mas não resistiu. Rinaldo estava afastado das funções na igreja Bola de Neve desde junho, depois de denúncias de agressão contra a esposa Denise Seixas, que é pastora e cantora. Na época, Denise conseguiu, na justiça, uma medida protetiva contra o marido depois de relatar casos de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. Rinaldo negou as agressões. O pastor e doutor em ciência da religião, Rivanildo Guedes, afirma que o apóstolo Rina revolucionou o jeito da igreja se comunicar com os jovens. Então, o Rina nasceu no lar batista, então ele não vem de um meio pentecostal, ele foi criado no meio batista. Depois de um tempo, então, é que ele começa, então, esse novo projeto, que ficou conhecido como Bola de Neve, que revolucionou mesmo o meio evangélico brasileiro, por levar de maneira diferente, com uma linguagem inovadora, usando elementos do surf, elementos do rock, do reggae, o evangelho de Jesus para essa juventude. Então, alcançando pessoas de vários tipos, desde pessoas envolvidas com drogas, a pessoas com problemas com a família e assim por diante. Então, a importância do Rina é enorme e ainda vai perdurar por muito tempo.
Uma unidade da petroquímica Braskem, no polo industrial de Camaçari, na Bahia, pegou fogo depois de uma explosão. Foi hoje de madrugada. As primeiras imagens foram feitas com o celular. De longe, os vídeos mostram muita fumaça. Na entrada da fábrica, deu para ver as chamas bem altas. Repare que nesse vídeo tem movimentação de operários dentro da unidade da Braskem, onde houve a explosão. Quando o dia amanheceu, as nossas imagens aéreas comprovaram que ainda havia fogo em um galpão. Vários caminhões da Brigada de Incêndio continuavam jogando água, inclusive para o resfriamento de tanques e outras estruturas que guardam produtos químicos. Foi de madrugada, por volta das 2h30 da manhã, que a Brigada de Incêndio do Polo Industrial de Camaçari foi chamada às pressas aqui para a planta da Braskem. Segundo a Defesa Civil, houve uma explosão e em seguida o fogo se espalhou. Esta explosão foi numa tubulação que alimenta cilindros, como aquela esfera que a gente está vendo aqui, olha, com produtos químicos. A Defesa Civil afirma que nenhum cilindro foi atingido, até porque nesse local onde houve a explosão estava havendo uma manutenção. A planta estava inativa por causa desta manutenção. O fogo se espalhou e atingiu um galpão que foi totalmente destruído. Foi esse galpão, porque está bem próximo, devido à explosão, né? Ele foi atingido. Mas os demais não tem nenhum relato de nenhum outro prédio, de nenhuma fábrica. Esse PVC, ele é alimentado pela Braskem, mas toda a parte de produtos que poderia ser jogado nessa unidade foi fechado, ela está neutralizada. Esse fogo é localizado somente nessa esfera. Do lado de fora, operários que chegavam para o serviço tiveram que aguardar as orientações. Segundo a ordem da vigilância, esperar eles falarem aí se vai entrar ou não, se essa área ou não, né? Aí estamos à disposição deles aí. 5 horas depois da explosão, a Defesa Civil, que acompanhou tudo de perto, confirmou que o incêndio tinha sido controlado e que não houve vítimas. Já passava das 8 da manhã, quando os operários puderam entrar para o serviço nas áreas que não foram afetadas pelas chamas e onde houve uma varredura e liberação por parte da Defesa Civil. Agora, olha essa história, gente. Uma ambulância do SAMU foi furtada na zona sul do Recife quando os socorristas iam começar o atendimento a uma idosa. Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que o socorrista da ambulância está do lado de fora, com uma maca. É quando um homem que não aparece no vídeo arranca com o veículo. Esse caso foi registrado na zona sul do Recife. Em entrevista à TV Globo, o socorrista disse que a ambulância estava ali para socorrer uma idosa de 81 anos que passou mal. E ele também disse que não viu o homem entrar e arrancar com o veículo. E assim, por instinto, eu corri atrás, né? Pensei até que ele iria colidir com um poste, alguma coisa, porque notei que ele, apesar de ter o feito, ele notei que ele não tinha habilidade para tal, né? Mas aí ele sumiu de vista e não consegui mais alcançar. A idosa foi socorrida por outra ambulância do SAMU depois de 15 minutos. A Polícia Civil de Pernambuco investiga esse caso. A Polícia Militar de Pernambuco disse que encontrou o veículo furtado 1h30 depois do início das diligências e o criminoso foi detido 3 horas depois. A polícia não informou o que o bandido pretendia fazer com a ambulância, mas disse que investiga o caso. Agora um alerta, hein? A procura por vacinas importantes para as crianças está muito baixa nos postos de saúde da cidade e da região metropolitana do Rio. Em alguns municípios, a vacinação não chegou a 30% do público-alvo. A mãe sabe que o motivo desse choro é importante. Previne, né, de ele ficar doente, de ver ele doente, né, ter que levar e ficar preocupada. Para deixar em dia o cartão de vacinas do Ravi, de 1 ano e 5 meses, a Caroline nem precisou enfrentar fila na clínica do Colubandê, em São Gonçalo. A enfermeira diz que o movimento é tranquilo na maior parte dos dias, mas isso não é um bom sinal. No geral, há uma baixa aderência, sim. Tem dias que tem uma adesão até melhor, que é o dia que as crianças vêm para a consulta no pediatra. Um levantamento do RJ1 mostra que a procura pelas vacinas mais importantes dos primeiros anos de vida está muito baixa em quase todas as cidades da região metropolitana.
Aqui em São Gonçalo, de todas as vacinas que devem ser aplicadas em crianças com até 2 anos de idade, apenas a BCG atingiu a meta de 90% recomendada pelo Ministério da Saúde. Na segunda cidade mais populosa do estado, a vacina menos aplicada nessa faixa etária é a da febre amarela. O índice não chega a 28%. O primeiro reforço da vacina DTP, que previne difteria, tétano e coqueluche, não atingiu nem 30% do público-alvo. A da poliomielite, contra a paralisia infantil, também está em torno de 30%. Na Baixada Fluminense, a situação mais grave é a de Belfor Roxo. O município não atinge 30% do público-alvo na aplicação de 4 vacinas: varicela, que previne a catapora, febre amarela, a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola e o primeiro reforço da DTP. Em Nova Iguaçu, menos de 39% das crianças receberam o imunizante contra a febre amarela. Em Magé, a cobertura vacinal contra a catapora não alcança 48%. A presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações alerta: quanto menos vacinas aplicadas, maior o risco do retorno de doenças já erradicadas, como a poliomielite, que não é registrada no Brasil desde 1990. A gente é considerado pela Organização Pan-Americana de Saúde como um dos principais, um ranking de países. Nós estamos entre o 4º e o 5º lugar, atrás de países muito pobres da América Latina, como de alto risco para o retorno da poliomielite. O que faz o brasileiro não tomar vacina é a falta de percepção de risco. As vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. E está na hora da gente entender isso e comunicar adequadamente com essa população que nunca viu nada disso. Se os pais não levam os filhos aos postos de saúde, o desafio dos municípios é chegar até essas famílias. Busca ativa funciona e levar a vacina aonde a pessoa está também funciona. Então, vacinar em escola é o único jeito de ter cobertura em adolescentes. Em crianças, você tem que trazer essa criança ao posto de saúde e gerar condições para essa mulher poder faltar ao trabalho para levar seu filho para tomar a vacina. A seguir, o Procon do Acre fiscaliza as vendas da Black Friday. O consumidor deve ficar atento às falsas promoções, hein? Daqui a pouco. Brasil TV de volta falando de emprego. Nessa época do ano, muitos comerciantes contratam temporários para dar conta do aumento da demanda com as compras de Natal. É uma ótima oportunidade para começar. E tem boa notícia, hein? Um levantamento da FEComércio mostra que mais da metade dos empresários ouvidos pretende efetivar pelo menos um temporário. Sem conseguir nenhuma oportunidade de emprego desde o início do ano, o Vitor, enfim, assinou a carteira de trabalho. No final de ano é uma oportunidade, né? Abrem-se muitas vagas de emprego, né, para lojas, para o mercado como um todo. Um levantamento do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises, feito entre os dias 22 e 25 de outubro, com mais de 600 empresários, mostra que quase 36% dos entrevistados vão contratar funcionários temporários para as festas de fim de ano e para a alta temporada. A maior parte das contratações temporárias se concentra neste mês, mas 37,7% dos empresários pretendem aumentar o quadro só em dezembro. Só na loja onde o Vitor trabalha foram oferecidas 12 vagas temporárias e nem todas foram preenchidas. O que mais encontramos nas vitrines das lojas são anúncios como esse, informando vagas abertas. O que muitos empregadores não contam de imediato é que o temporário de hoje pode começar o ano novo efetivado. Isso porque mais da metade dos empresários entrevistados afirmou que existe a possibilidade de efetivar pelo menos um desses trabalhadores temporários.
Nessa outra loja de roupas, a gerente já preencheu as vagas temporárias e disse que alguns deles podem continuar. Se o funcionário se destacar, ele consegue permanecer na equipe. Vai muito do empenho dele, da dedicação dele, sabe, do esforço. E com certeza há a possibilidade de ficar sim. Para agarrar essa vaga, algumas dicas valiosas podem fazer toda a diferença. Se você quer participar daquele quadro de funcionários, é importante você conhecer quem trabalha ali. Então vai deixando a timidez de lado e fazendo seus contatos profissionais. Chegando mais próximo do final do seu emprego temporário, você pedir para ser contratado, você demonstrar o seu interesse em continuar ali. Porque às vezes a gente fica esperando a proposta, não toma uma atitude e pode perder uma boa oportunidade. Por aqui, esses temporários são só sorrisos e disciplina. Um pé já está dentro. Agora, o que eles querem mesmo é ter um emprego para chamar de seu quanto antes. Estou com esperança, a expectativa é muito boa, já tenho experiência no comércio. E para ficar na vaga, a gente tem que ser bem simpático. Aqui no caixa a gente tem que ser mais ágil. A dica mesmo que a gente pode passar é sempre essa, né? Se soltar e ser simpático com o cliente. E falando de trabalho, as lojas do centro do Recife passaram a abrir aos domingos também, até o Natal. O comércio vai funcionar todos os dias. Quem foi ontem ao centro aproveitou para pesquisar e garantir uma parte das compras de fim de ano. Agora sim, Lígia comprou o que precisava para casa entrar no clima de Natal. Hoje, chegando, as crianças estão esperando para montar. Valeu a pena ter vindo? Valeu sim, hoje o Recife está tranquilo, né? O movimento no domingo foi escolhido justamente por isso, para estar mais tranquilo e a gente ter esse tempinho. Teve gente que separou o domingo do feriado prolongado para ir ao centro do Recife, aproveitar as lojas que estavam abertas. Nas sacolas, produtos bem diferentes. Consegui algumas coisas, mas pretendo vir de novo. Tá muito bom, viu? O preço aqui variado. A gente ficou sabendo que estava aberto, né? Aí já veio aqui procurando a bolsinha dele que ele vai usar no ano que vem, na escola. Já compra para o ano que vem? Já comprou, já está adiantando já. De agora em diante, o comércio do Recife vai funcionar todos os domingos. É uma forma de estimular as vendas de fim de ano. As lojas vão abrir também nos feriados. Tem o da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, e o dia de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro. Nesse primeiro domingo de funcionamento, nem todas as lojas abriram e não deu para comprar tudo que estava na lista. A gente esperava mais lojas abertas, né? Que a gente veio comprar mais coisas, mas no próximo domingo nós estamos aí de novo. Porque é a folga, né? Porque marceneiro trabalha esse final de ano, trabalha muito. Mas conseguiu hoje o que queria? Conseguiu. O movimento também pode ter sido menor que o esperado por causa do domingo emendado com o feriado e porque o 13º ainda vai chegar. Essa é uma renda que nos ajuda muito, né? Tanto nós como vendedor, como os clientes, né? Apesar do primeiro domingo não ter sido muito bom, mas vocês mantêm o otimismo. Mantém o otimismo, estamos aqui na expectativa, esperando você que está em casa. O domingo de lojas abertas ajuda o comerciante e muita gente que tem a rotina apertada. Eu trabalho no comércio e trabalho também aos domingos. Não são todos os domingos, mas é muito bom. Principalmente para a gente que é vendedora, caixa, seja lá qual função, que a gente vende, a gente vendendo, a gente garante o nosso emprego, né? E antes do Natal, o período de Black Friday, de promoções no comércio, já começou. Mas os consumidores precisam ficar muito atentos para não cair em preço abusivo. No Acre, o Procon está fiscalizando as lojas. Quando o assunto é promoção, a Tatiana se preocupa com preço, mas nem tanto. Um pouco. Muito não. Quem não gosta de economizar? Uma blusinha mais barata, uma calça bem mais em conta? Novembro é o mês da Black Friday. Você aí de casa costuma fazer parte do time que compra ou é daquele que prefere guardar dinheiro? No Brasil, a Black Friday começou em 2010. Em 2023, a data movimentou 7 bilhões e 200 milhões de reais só no comércio online. No Acre, o Procon já está de olho nas lojas. Para ver se realmente o desconto que está sendo oferecido é o que realmente chega para o consumidor. O consumidor precisa ficar atento a algumas dicas na hora das compras. Confira a reputação e serviços como no site Reclame Aqui. Dona Ana está sempre em busca de um desconto. O conselho dela é economizar. Essa é com certeza, né? Procurar o mais barato, né? Em Sergipe, uma vitória da preservação das tartarugas marinhas.
Condomínios do litoral do estado assinaram um acordo para adaptar a iluminação de postes e das áreas de lazer. A medida protege o momento da desova da espécie. Esse acordo firmado entre o MPF e os condomínios, todos eles têm até 60 dias para enviar as atualizações. Após isso, as sugestões passarão por um crivo do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Projeto Tamar. Os filhotes, naturalmente, quando nascem, se orientam pelo oceano, pelo reflexo da lua na espuma do mar. Toda essa dinâmica de praia da Restinga é muito importante para a caminhada das tartarugas. Só que a luz artificial trazida com a urbanização das praias se tornou uma ameaça à preservação. Os filhotes acabam se perdendo e, em vez de ir ao mar, eles pegam o caminho do continente. Segundo o Tamar, projeto de preservação da espécie, os filhotes desorientados tendem a morrer por desidratação ou por predadores, como a raposa e os carcarás. Este acordo já havia sido firmado antes, em janeiro deste ano, mas envolvia apenas um resort e um condomínio que ficam na Barra dos Coqueiros. Para reduzir os impactos da iluminação, o resort adotou o uso de luz quente com baixa intensidade, que não irradia para a areia. Já no condomínio de casas, a iluminação foi adaptada para não alcançar o caminho dos filhotes. Com essas medidas, é possível a gente ter as praias muito mais povoadas por tartarugas. E, inclusive, a sociedade, quando passa a cobrar, os governos se sensibilizam e faz a adequação necessária para esses animais sobreviverem. Todo o litoral da Barra dos Coqueiros é um berçário de tartarugas marinhas. O estado é a maior maternidade da espécie oliva do país. Muito legal, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.